Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar sobre um post bem interessante que eu encontrei na internet que falava o seguinte, que os celulares dobráveis como o Galaxy Z Fold 6 não são tão frágeis, tão fracos quanto parecem. E eu vou dizer para vocês que eu acabei concordando com muitos pontos deste artigo, desse post, e eu vou comentar um pouquinho mais no detalhe com vocês, porque eu acho que é uma visão bem interessante sobre esse tipo de celular que, na verdade, realmente pode ser mais resistente do que a gente imagina. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui o Galaxy Z Fold 6 com a sua capinha genérica que eu comprei por conta desta aqui questão do ímã aqui, tanto para carregar quanto para acessórios, super útil e tá funcionando super bem. E vamos lá. Primeiro ponto que comentado nesse artigo é o seguinte: os celulares não são mais novos, não é uma tecnologia que ainda está no começo, que é experimental. Concordo, 100%, gente, é uma tecnologia que já está bem madura, tá? Nós estamos aqui no Galaxy Fold 6 já, então são várias gerações e muita evolução nós tivemos até o momento. Então é um celular que hoje ele está maduro e não é uma coisa assim que, entrou uma coisa embaixo da tela que quebrou. Não é mais assim, mas obviamente você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado do que um celular normal. Você tem peças móveis, você não pode dobrar com uma chave no meio, você tem que tomar alguns cuidados com sujeira na tela e tal, mas eu acho que é o básico para o que essa tecnologia entrega. Pensa que uma tela praticamente, quando ele está fechado, praticamente vai encostar na outra. Então tem que tomar cuidado para não ter nada aqui no meio, tá? Então tem alguns pequenos detalhes, mas sim, concordo que não são equipamentos experimentais, que são equipamentos novos, que assim as pessoas estão comprando um negócio que não é de uma tecnologia que está madura, tá? Então realmente eles estão maduros, estão tecnologicamente bem evoluídos e bem mais resistentes do que eram em suas versões iniciais. Segundo ponto, muita gente fala, mas pode riscar fácil e não sei o que. Gente, concordo com ele. Ele diz que não é mais ou menos propenso a arranhões do que uma tela normal, um celular normal. Então concordo, é claro que a tela de dentro merece um pouco mais de cuidado, mas ele normalmente vai ser transportado fechado, então a tela de fora ela tem a proteção que tem uma tela normal e de um Gorilla Glass tal, então assim, pode colocar uma película como eu coloquei, e segue a vida, você vai sair com ele tranquilamente, não é uma coisa assim, tem um risco maior de ter dano na tela do que um celular normal. Claro, a tela de dentro podem até falar que tem um pouquinho mais de risco, mas ela está protegida, ela está fechada. Quando você abrir, você vai abrir num lugar seguro, não vai abrir no meio da rua, que pode correr o risco de cair e tudo mais, ou num lugar muito movimentado, que alguém pode esbarrar em você e tal. Agora, ele, nessa forma aqui, fechado, ele tem toda a proteção na volta aqui da capinha que você escolher, e a tela, no meu caso, está com película. Então, gente, o risco não é diferente de um risco de qualquer outro celular, tá? De ocorrer o dano de qualquer outro celular. Outro ponto interessante que ele levanta nesse artigo, que eu achei bem legal, é o seguinte, que é muito real, isso é uma coisa que a gente nunca parou para pensar. Ele diz nesse post que se quebrar uma tela, você sempre vai ter a outra. E é verdade, se a gente for pensar, se quebrar a tela de fora, você tem a tela de dentro. Se quebrar alguma coisa acontecer com a tela de dentro, você tem a tela de fora funcionando. Então é um negócio muito interessante porque uma quebra de tela não inviabiliza o uso desse celular. Nem que seja para você transferir as coisas para outro celular, para você fazer um backup, para você continuar trabalhando ali o resto do dia ou até quando você conseguir na assistência técnica, não vai ter um celular morto, tá? Dificilmente se quebrar uma tela, é aquela história, você
consegue usar a outra. E dentro dessa linha de raciocínio também vai o botão de desbloqueio, que é aqui, não é na tela. Então mesmo, quebrou a tela externa, você consegue abrir e desbloquear ele por aqui e continuar utilizando. Agora vamos dizer que aconteceu uma tragédia, o celular caiu e quebrou as duas telas, mas continua funcional, você ainda pode ligar esse celular no cabo, no monitor e usar o modo DeX. Tá? Então assim, é um celular que você pelo menos vai conseguir transferir suas coisas, vai conseguir utilizar de forma mais precária, mas vai conseguir utilizar de pelo menos, né, se quebrou de fora, você usa de dentro, quebrou de dentro, você usa de fora, quebrou as duas, é um baita de um azarado, você ainda tem o modo DeX. Então eu acho muito legal isso, porque é um celular que ele te apresenta opções numa hora aí de emergência, tá? Então mesmo se quebrar as duas telas, ainda assim você vai ficar bem, tá? E aquela história, hoje em dia o maior problema, né, é a tela interna, e a Samsung tem dado suporte, né, um bom suporte pelo que o pessoal costuma dizer. Nunca tive problema, usei durante um ano o Z Fold 5, não tive nenhum problema com a tela do lado de dentro, então tá perfeita, não precisei, tá? Mas tenho amigos que precisaram, que tiveram algum problema na tela interna, muitas vezes de aparelho de teste que ficou rodando na imprensa inteira por um ano inteiro, entendeu? E aí, o que pode acontecer? Pode descolar a película interna. Mas assim, é um reparo super simples, é feito na hora nas assistências da Samsung, e é levar o aparelho, eles tiram essa película, aplicam uma nova e você sai usando o aparelho, tá? Então, é um outro ponto interessante. Bom, outro ponto que ele levanta é a questão dos cases para dobráveis, tá? Ele fala que existem várias opções, tal. Aqui no Brasil, eu vou ser muito sincero, tem menos opções, não tem tantas assim, mas a internet tá aí, né? A Shopee da vida ou qualquer coisa, AliExpress, tal. Mesmo se tiver rolar um impostinho, dá para você comprar umas cases legais. Essa aqui comprei direto na Amazon, baratinha, e tá cumprindo seu papel aqui, que é trazer proteção e ao mesmo tempo essa funcionalidade aqui para eu poder colocar a perninha ali com essa traseira magnética para poder colocar ali na mesa e usar com teclado. É para isso que eu comprei essa case. Então você tem opções aí aos montes de cases para dobráveis. Bem menos do que outros modelos, cabe deixar bem claro, tá? E normalmente numa loja física dificilmente você vai achar um case para um dobrável, mesmo na própria loja da Samsung. Quando o aparelho é lançado você encontra aos montes, depois esquece que você não encontra mais. Mas na internet você encontra aos montes, tá? Então não é que você vai ficar completamente na mão, você vai ter ali como dar o seu jeito, mas não vai ser aquela coisa tão fácil, né, quanto um case para um S24, S24 Plus, Ultra ou mesmo um iPhone. Vai ser um pouco mais difícil de encontrar no varejo físico. Na internet talvez tenha um pouco menos aí de opções, mas ainda assim você vai ter opções suficientes para manter seu aparelho protegido aqui, como eu estou protegendo o meu aí sem nenhum grande problema aí, sossegado. E é isso, gente. Eu concordo com esse post. Eu acho que realmente os dobráveis estão mais resistentes do que as pessoas imaginam. E é um tipo de celular que, claro, merece alguns cuidados, mas não é aquela coisa ali do outro mundo, meu Deus do céu, quebra fácil, quebra de olhar para ele. Não é assim há muitos anos, tá? E é isso, gente. Eu acho que merece sim um pouco de atenção, um pouco de cuidado. Precisa ter um pouquinho mais de cuidado do que um celular normal em barra, isso é fato, mas não por isso ele é um aparelho, né, que não vai ser resistente. Ele tem ali a sua resistência, tem que ter um pouco mais de cuidado com a tela do lado de dentro, mas normalmente, no meu caso, por exemplo, eu abro geralmente em lugares seguros. Quando eu estou em casa ele fica aberto 100% do tempo, eu desligo, quando eu tenho que desligar ele, eu desligo ele aberto, tá? Ele é fechado só quando eu vou sair de casa, ou quando eu vou para algum escritório, ou quando eu vou viajar. Normalmente, até para facilitar, eu uso bem mais a tela externa, então eu deixo ele aberto 100% do tempo.
tá? E quando eu vou sair é que eu fecho e abro aí conforme a minha necessidade. Mas concordei com os pontos desse artigo, desse post, achei que são bem pertinentes e é uma forma da gente até ter ali um olhar diferente para o celular dobrável. Principalmente essa questão, né, de quebrar uma tela e você ter a outra ainda funcional. E ainda ter como desbloquear na lateral e não precisar desbloquear na tela, que quando a tela quebra aí você não tem nem como desbloquear o aparelho. Então são pontos interessantíssimos e que vale a pena a gente considerar antes de pensar, né, será que eu compro ou não um dobrável? Será que vale a pena ou não? Tá bom? Então é isso, gente. Vou deixar link na descrição para comprar esse aparelho pelo menor preço em lojas de confiança e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.